Glória a Deus pela sua palavra. E a mensagem de hoje tem como título Passos de um Campeão. Passos de um Campeão. Meus irmãos, na última quinta-feira, na última quinta-feira, meu filho menor, Andrezinho, ele voltou dos Jogos Estudantis de Castro, o Jeca, né? Ele jogou o Jeca, participou aí da dama, a equipe de dama da escola dele, e também da queimada. Meus irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Quando falou assim, vai participar da queimada, eu falei, queimada? Que esportezinho mais mequetrefe, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu duvido que Cleiton, Paulo e eu conseguem ficar 10 minutos naquele negócio lá. Duvido. Eu duvido. Gente, o negócio lá, eu cansei assistindo. Eu falei, gente do céu, essa molecada, nossa, e 15 minutos, hein? 15, a última partida do André durou 26 minutos por causa dele, um tempinho a mais ali. Mas enfim, na última quinta-feira ele volta do Jeca, né? Era um sonho dele participar. No ano passado o Pedro participou e ele estava no Adventista, o Adventista não participou do Jeca, ele ficou frustrado. E daí, um dos motivos que a gente até trocou de escola, e antes de matricular, ele perguntou, eu falei assim, filho, tem alguma pergunta para eles aqui? E ele perguntou, vocês participam do Jeca? Aí a moça falou, participamos, pai, pode matricular. Porque um dos requisitos dele era participar do Jeca. Enfim, era um sonho e ele participou. Primeiro Jogos Estudantis, primeiro uniforme, primeira adrenalina e também primeira eliminação. Foi uma derrota frustrante. E para quem pratica esporte, aqui o Estevão e o Pedrinho vão entender bem disso, foi uma derrota que eu falei assim, não, Deus, não pode. Estava empatado até o finalzinho, faltando um minutinho, o time desempata. Estava uma competição, e ele se dedicando ao máximo, mas foi eliminado no final. Eu vi nos olhos deles, não só do André, mas de todas aquelas crianças, uma frustração enorme. Que todos nós, né, todo ser humano sabe o que é isso, né, que já enfrentou um dia algum tipo de frustração. Mas foi tão forte que eu não me contive, eu saí da arquibancada onde eu estava e eu fui até o portão onde as crianças saíam. Eu desci correndo lá e falei assim, não. E eu comecei a dar palavras para cada criança, né? Cada criança que passava ali, eu fui muito bom, você foi genial, tá? Mas era nítido, no rostinho de cada criança, a frustração por aquela derrota. E o Andrezinho, então, não era diferente. Porque não é só perder. Na hora da frustração vem sempre um sentimento que em muitos casos, e talvez alguns irmãos aqui possam se identificar com isso, que mexe na nossa identidade. A gente está falando aqui de um esporte, jogos estudantis, mas pensa aí nas frustrações da nossa vida. E muitas vezes essa frustração não é simplesmente por não ter conquistado, mas começa a vir questionamentos do tipo, você não leva jeito para isso, você não vale nada. Aí, aí, deu nada. Os dias se passaram e eu comecei a refletir sobre aquilo e pensar como que a gente reage diante das frustrações, né? Como que eu lido com as frustrações no meu dia? Afinal de contas, puxa, eu me dedico para determinada coisa, eu esforço para conquistar algo, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. E eu fui levado a pensar nesse texto de hoje, que está lá em Filipenses. E hoje eu quero caminhar com os irmãos, junto com Paulo aqui.
entrar na prisão dele e lá de dentro da prisão entender e aprender o que significa dar passos de um campeão, que é o tema da nossa mensagem. Mesmo quando tudo à sua volta parece contrário. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia ou ler aqui na tela Filipenses, capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3, dos versos 12 ao 14. Filipenses 3, 12 ao 14. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar novamente? Senhor Jesus, revela a Tua palavra nos nossos corações. Abre o nosso entendimento para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está falando aqui, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, Paulo aqui, ele escreve essa carta. Ele estava, como eu disse ali agora há pouco, ele estava preso. Ele estava preso e a prisão não é um palco de vencedor, concorda comigo? A prisão é um ambiente nada favorável, nada que o pessoal possa se alegrar e dizer, olha o que eu conquistei, com alegria nos lábios, né? Mas era um momento de... A cela representava uma condenação, representava um estado de, você está sendo punido. Por mais que nós saibamos, porque Paulo estava na prisão, mas mesmo assim, lá preso, ele escreve essa, que é considerada uma das cartas mais belas que Paulo escreve. Sabemos que a igreja de Filipos era uma igreja que Paulo tinha um carinho muito grande. Foi uma igreja que ajudou Paulo em suas lutas, em suas dificuldades, em suas batalhas do ministério. Foi a primeira igreja plantada ali na Europa. Então, a gente vê claramente aqui que da prisão ele consegue expressar essa alegria ao dizer que ele prossegue para o alvo. Existe algo importante que nós precisamos cuidar, é quando a gente fala, não sei quantos já ouviram falar a respeito do triunfalismo. O que é o triunfalismo? Muitas igrejas, entre aspas aí, pregam o triunfalismo. O que é isso? Não, o crente ele tem que ser bem sucedido. O crente tem que vencer em tudo. Não sei quantos já ouviram expressões do tipo, ora, você não é crente? Como assim você está com depressão? Ora, você não é crente? Como assim você está com problema financeiro? Ora, você não é crente? E prega-se um triunfalismo como se o cristão ele não pudesse enfrentar as batalhas que todo mundo enfrenta. Como se o cristão estivesse imune a todas essas mazelas que nós encontramos no mundo. Esse é o triunfalismo. Uma visão exagerada, uma visão distorcida e irreal da vida cristã. Um cristão que nunca sofre. Que bom se fosse, mas não existe isso. E é sobre isso que nós precisamos cuidar, porque Paulo sabia exatamente disso, porque ele corria. Ele não corria porque ele era forte, mas porque ele dependia do Senhor. Ele corria não para conquistar algo, mas ele corria porque ele foi conquistado pelo Senhor Jesus. No verso 12, aliás,
um pouquinho antes ali. É assim, no verso 12 mesmo. Paulo começa dizendo: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Ou seja, eu ainda não cheguei. Eu ainda falho. Eu ainda tropeço. Eu ainda não sou o que eu desejo ser. Mas eu corro. Ou seja, Paulo entendia que ele não era perfeito. Ele não era o super Paulo, apesar de nós admirarmos o trabalho dele, mas ele coloca justamente essa ideia de que ele reconhece quem ele era, ou seja, um pecador. E se nós olharmos o currículo de Paulo, ele teria todos os motivos do mundo para falar assim: não, mas eu sou o Paulo. Olha quem eu sou. Por todo o currículo que ele tinha. Mas não é isso que ele nos ensina, que ele fala aqui. E aqui está o primeiro conflito da alma cristã que a gente precisa estar tendo. A gente sabe quem Cristo é. Mas será que a gente vê quem nós somos? Antes de se posicionar e dizer das suas habilidades, ele mostra que, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo. Eu estou no caminho. Eu não desisto. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo abre a porta da esperança. Eu prossigo por aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo não corre para ter conquistas, mas ele corre porque ele já foi conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, isso muda tudo. Isso derruba aquele tal triunfalismo que a gente falou agora há pouco. O triunfalismo diz: você venceu porque você é forte. O Evangelho diz: você avança porque Cristo venceu. Você avança porque Cristo venceu. Ok, mas se Cristo me alcançou, por que ainda está tão difícil continuar? Por que as batalhas, elas, a cada dia, a cada tempo, elas se tornam tão mais pesadas e as batalhas se tornam tão difíceis? Essa é a segunda tensão. O passado pesa. O passado pesa. No verso 13, olha o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O passado é pesado. Você sabe que você já viveu. Você sabe tudo que passou na tua história. Você sabe tudo que você já enfrentou na caminhada da verdade. E muitas vezes, o peso daquilo que a gente viveu, principalmente das questões negativas, daquilo que nos entristece, muitas vezes são empecilhos, são barreiras para a gente avançar. Porque o passado vem. Por que será que Paulo fala isso? Esquece das coisas que ficam para trás. O que passou, passou. O que interessa é aqui, como você vai lidar daqui para frente. Jesus fazia isso. Quando ele estava diante das pessoas, o que ele dizia? Vai, não peques mais. Ele não chegava com a listinha e falava assim: não, vamos acertar aqui, vamos colocar os pingos nos is aqui. Lembra aquele dia lá? Não. Ele fazia aquela lista. Ele não fazia isso, não. À medida que a pessoa se encontrava com Jesus, nesse encontro ele falava: agora a partir desse encontro, a partir de agora, vai e não peques mais. Às vezes, não são as memórias que pesam, mas as interpretações delas. Porque
Você não vai esquecer. Você não vai esquecer dos traumas. Você não vai esquecer de tudo que você já viveu. Não adianta. Você vai estar com 99 anos, se você não tiver com Alzheimer, você vai lembrar. Você vai lembrar de todas as batalhas, as coisas que até você gostaria de esquecer. Jesus, apaga de mim isso aqui. Não, as memórias. Mas sabe qual que é o diferencial? É como você interpreta essas memórias. É isso que é diferente. Porque o cristão que é lavado pelo sangue de Cristo, que vive uma nova vida, ele até lembra do seu passado de pecado, das coisas erradas que já viveu. Porém, como Paulo diz, esqueço das coisas, eu deixo para trás as coisas. Isso não tem peso mais sobre aquilo que eu vou viver agora. Eu deixo de lado as questões que podem me travar, porque eu entendo aquilo que Cristo fez por mim. Eu entendo que o Senhor Jesus me perdoou. Eu entendo que o Senhor Jesus fez algo novo na minha história. E eu não vivo mais no domínio do pecado. É diferente. É diferente. O passado já não interfere mais. Você sabia que o diabo não precisa inventar nada contra você, nada novo assim para tentar te derrubar? O diabo é esperto. Ele simplesmente traz à sua memória aquilo que vai te condenar. E se você não tem essa consciência que Paulo nos ensina aqui, você cai nas suas próprias lembranças. Porque talvez você se esqueça daquilo que Cristo fez na cruz por você. O diabo não precisa fazer nada novo. Ele só traz à tona para te acusar. Nós precisamos nos apossar dessa palavra e declarar que, sim, eu tive erros, eu tive caminhos tortuosos, mas Cristo Jesus fez algo novo na minha vida. Lá em Isaías 43, versos 18 e 19, 43, 18 e 19, diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. O que ele diz é como se não fique preso naquelas coisas lá de trás que te destruíam. Deus faz nova todas as coisas na minha vida e na tua vida. Deus quer trazer à existência um novo agir, um novo ser em você, em mim. Por isso eu não me apego naquelas coisas que ficam para trás, que são do passado. Quem é esportista sabe, principalmente corredor, né? Que ele, quando ele está na maratona ou em qualquer outra atividade, 100 metros, enfim, ele não pode olhar para trás. Porque qualquer olhadela para trás, o que acontece? Ele perde segundos. Qualquer movimento diferente, quem sabe querendo olhar se o adversário está perto ou não, para ele é segundos que podem custar a vitória. Não olha para trás, olha para frente. No nosso caso aqui, olhamos com foco em Cristo Jesus. Nós focamos na cruz de Cristo. Nós focamos na graça do Senhor Jesus. Está lá em Hebreus, né? A gente lê o texto de Isaías, mas em Hebreus 12, ele fala disso também. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a diferença entre o mundo e o evangelho de Jesus, e o reino de Deus. O mundo corre para conquistar. Nós corremos
a partir da conquista. Porque fomos conquistados, nós corremos. Porque a vitória é ganha. A vitória no final ela é ganha, ela já está ganha, ela já está certa. Mas nós continuamos trilhando porque existe algo específico que o Senhor Jesus quer fazer e quer realizar. E nesse percurso, aí sim, existem as quedas, existem sim as nossas perdas, as nossas derrotas. Mas essas derrotas, inclusive essas derrotas, fazem parte de um plano soberano de Deus. Como a gente vê em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas couberam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, ele não fala somente as vitórias, ele fala todas as coisas, tudo aquilo que envolve a tua vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque você talvez esteja pensando, ok, pastor, Paulo entendeu tudo isso, né? Mas e na minha vida real, no meu dia a dia, as minhas frustrações, as portas que não se abriram, os contratos que eu não consegui fechar, o casamento que talvez não seja fácil, os sonhos que estão ali empacados, não vão para frente nem para trás, está travado. A porta que fechou pode estar empurrando você para a porta certa. A crítica que te feriu, ela pode estar preparando você, pode estar moldando o seu caráter. A demora de uma oração talvez não respondida está gerando em você maturidade. Se está difícil, saiba, Jesus está te fortalecendo. A derrota para o cristão não é um ponto final. Quem sabe uma vírgula? A derrota, uma vírgula. Se está doendo, está produzindo algo. Está produzindo algo. Voltando à cena do início, a cena do meu filho, decepcionado com a eliminação dos jogos, ele não deixou de ser campeão só porque ele perdeu os jogos. Essa é uma verdade que a gente precisa lembrar. Ele não deixou de ser campeão porque ele perdeu o jogo. Ele é campeão porque ele não desistiu. Ele é campeão porque mesmo sendo atingido pela bola, ele sai de um posto e vai para o outro, daí do outro lado ele tem que jogar a bola também. E ele tinha o mesmo empenho. Ou seja, eu tenho algo para fazer. Ok, recebi uma bolada, já não estou no centro aqui, agora eu vou para o outro lado porque eu tenho algo para fazer lá do outro lado. E ele não desiste. E ele vai, ele continua. Talvez você hoje esteja cansado. E talvez essa canseira não seja física. Seja uma canseira mental. Seja uma canseira de acaba logo, Ana. Acaba logo, Ana. Estou cansado. É difícil. Talvez você viva momentos de desânimo, viva momentos de, puxa, queria que fosse diferente. Talvez você se sinta eliminado de uma competição. Mas Paulo diz da prisão, eu prossigo. Ele diz isso da prisão, eu prossigo. Ele não tinha chegado lá, mas sabia que para onde ele estava indo, ele sabia quem estava com ele. E você também sabe, eu também sei. E hoje,
Deus nos chama para dar mais um passo. Não um passo triunfalista, de não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sabe, Deus? Não, vai dar certo, vai dar certo. Faz um mantra, né? Não, não vai não. Pode ser que amanhã você perca o emprego. Pode ser que amanhã você bata o carro. Então não adianta ficar falando assim, sabe? Não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não vai. Não se iluda com isso, isso é uma mentira do diabo. O cristão está sujeito a todas as coisas. Porém, independente do que vier a acontecer, eu prossigo para o alvo. Independente do que vier, eu levanto a minha cabeça e vou adiante. Eu me lembro da cena, não sei quantos assistiram, o primeiro filme do Crônicas de Nárnia. O primeiro deles. Que eles conhecem Asa e tal. E em determinada cena, o Edmundo tinha sido já preso lá pela Rainha Má e eles precisam ir atrás, né? Para resgatar o Edmundo. E tem uma cena lá em que os lobos vêm atrás deles. E daí todos ficam temerosos, assim, e Asa, que é a representação do leão ali, ele chega para o Pedro, que era o irmão mais velho, e ele ataca então um dos lobos e mata o lobo. Aslan chega para ele e diz: Pedro, limpa a tua espada. Limpa a tua espada. Levante-se e limpe a tua espada. Essa cena diz o seguinte, ó, existe uma batalha que você precisa enfrentar. E ele tinha acabado de enfrentar uma ali contra o lobo. E não acabou ali. Ele fala, levanta, limpa a tua espada. A gente vai continuar. E você vai precisar dela. Então nós, como cristãos, nós vamos enfrentar as nossas batalhas. Nós iremos enfrentar as nossas lutas. E talvez algumas delas nós caímos. Você vai para a lona. Isso não significa que Jesus perdeu. Não. Significa que isso faz parte da tua jornada. E você precisa levantar, limpar a sua espada. Porque a outra batalha está logo à frente. Nós não permanecemos caídos. Nós nos levantamos. Então, meus irmãos, hoje Deus te chama para mais esse passo. Certamente você já enfrentou muitos desafios. Certamente você já enfrentou muitas batalhas na tua jornada. Certamente você já teve muitas frustrações, mas o texto nos ensina para não olhar para trás, para seguir adiante. Ou você vai escolher levantar a cabeça e olhar para o foco e prosseguir, como Paulo orienta, prosseguir para o alvo, ou você vai entrar no estado de autocomiseração, né? De, olha só como eu sou fraquinho, olha só como eu estou sendo atingido, como fui eu, não, levante-se, limpe a sua espada e vamos adiante. Guarde isso na tua alma, guarde isso no teu coração. O campeão não é aquele que nunca cai. O campeão não é aquele que nunca cai, mas é aquele que continua dando os passos. É aquele que prossegue. É aquele que vai adiante. Porque Cristo já venceu. E saiba, o Senhor Jesus, Ele já venceu a batalha final, mas Ele te fortalece para as batalhas diárias. É Ele quem vai te dar força para continuar recebendo as pancadas, mas quando eu continuo, porque no final eu já sei. O final eu já sei. Eu queria te convidar a se colocar de pé.
para nós orarmos. Passos de um campeão. Passos. Representa isso aqui, uma continuidade. Representa o quê? Olha, vamos adiante. Não pare. Vamos continuar essa jornada. E campeão, porque você já é um campeão. Porque Cristo conquistou a tua vida. Cristo pagou o preço por você. Isso demonstra que você tinha um valor e esse valor foi pago. E se esse valor foi pago, esquece tudo. Nem a morte, nada pode te separar do amor de Deus. E todas as batalhas e as lutas que a gente enfrenta e vai enfrentar, saiba que tudo isso o Senhor Jesus vai trabalhar no nosso coração para que nós possamos alcançar a maturidade, alcançar o crescimento. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque esse texto nos ensina algo valioso, nos mostra, Senhor, o quanto o Senhor se importa conosco, o quanto nós devemos nos manter firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, continua agindo no nosso coração. Continua, Senhor, fazendo algo novo na nossa história. E nós confessamos, ó Deus, que muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes a gente olha para trás. Muitas vezes nos vemos presos a lembranças que nem devem ser mais olhadas com uma tristeza, mas devem ser olhadas como, uau, o preço foi pago por tudo aquilo. Aquilo não tem peso mais para me travar, para me impedir de avançar. Então, Senhor Jesus, nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda, Senhor, a viver de forma diferente, Pai. Que nós possamos nos manter firmes nessa corrida que não para. Nos ajuda, Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor fortaleça os nossos pés, para que nós possamos, mesmo quando tudo der errado, mesmo quando tudo for adverso, tudo for fora daquilo que nós esperávamos, que ainda assim nós tenhamos os nossos olhos no Senhor. Nós possamos manter os nossos olhos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. No nome de Jesus. Amém. Amém.